Agora nós vamos ver a parte de apropriação de materiais e equipamentos. Para isso, nessa tela inicial, a gente clica na segunda opção e aí vai abrir essa tela aqui de apropriação. Inicialmente, a gente vai ver todas as obras, ou seja, todos os materiais e equipamentos somados de todas as obras. E aí a gente pode ter uma noção por obra aqui. Então, a gente clica aqui na obra e aí a gente vê os materiais e equipamentos. Aqui nos materiais a gente pode ver o nome do material, a quantidade planejada, ou seja, lá no meu planejamento, o quanto que eu adicionei desse material no total. Aqui o valor planejado, a quantidade apropriada, ou seja, ou aquilo que está no meu estoque de obra, ou aquilo que já foi usado na minha obra, o saldo, o valor desse saldo, o balanço e o valor do balanço, com um valor médio escrito aqui, considerando todas as compras feitas desse material e o valor que você pagou em cada uma dessas compras. Você pode clicar aqui e ver mais informações desse material. A gente tem algumas informações aqui em cima. A gente tem aqui, dia a dia, todo dia que aconteceu alguma transação desse material vai estar registrado aqui. Então, dia 2/1, a gente teve uma compra aqui, né? Então, aparece aqui que essa quantidade de 40 metros cúbicos desse material veio de uma ordem de execução. Clicando aqui vai aparecer mais informações dessa ordem de execução. Posso exportar aqui um termo de entrega. Posso clicar aqui e abrir a ordem de execução para eu ver mais informações. Adicionar algum arquivo aqui. Aqui, houve uma transferência. Toda vez que tiver em verde, houve um acréscimo desse material nessa obra. Toda vez que tiver em vermelho, houve uma saída desse material nessa obra. Então, por exemplo, quando a gente tem uma transferência, a gente tem esse símbolo aqui. Aqui, no caso, foi uma transferência que saiu dessa obra e foi para outra. Aqui, nesse caso, foi uma transferência de outra obra para essa daqui. Aqui a gente tem uma entrada de 5 metros cúbicos desse material, uma baixa de 5 metros cúbicos desse material, uma entrada por ordem de execução, uma entrada por transferência, uma saída por transferência. E aí, tudo isso a gente consegue visualizar mais informações aqui, clicando no item. Beleza? Aqui a gente também consegue ver esses materiais separados por etapa. Então, aqui a gente está vendo tudo dessa obra. A quantidade total de argamassa dessa obra, quantidade total de bloco aqui. E a gente pode vir aqui em selecionar etapa e ter essa visualização por etapa, né? Por aqui, escavação. A gente já vê aqui que a quantidade planejada de areia foi essa, o valor planejado foi esse, a quantidade que está apropriada nessa etapa desse material é esse, e assim por diante. Vou retirar aqui a seleção de etapa. E aí, eu posso vir aqui em equipamentos e visualizar a questão dos equipamentos também. A mesma questão aqui, quantidade planejada, valor planejado. Aqui eu também posso aplicar um filtro por condição. Então, é um registro que a gente faz ali no equipamento. Posso filtrar tudo aquilo que é equipamento próprio e aquilo que é equipamento alugado. E aí, no caso, podem ter equipamentos que não tenha nenhum dos dois registros, que é o meu caso aqui. Eu não registrei nenhum equipamento como próprio ou alugado, então o meu filtro não pegou. Aqui eu posso também ordenar por nome, posso filtrar aqui pelo nome, buscar aqui o nome. Aqui eu tenho como exportar esses materiais e esses equipamentos. Eu venho aqui em exportar. Eu já tenho um aberto aqui. E aí o relatório que aparece é dessa forma aqui. A data da movimentação,
o item, quem que fez, né, o responsável por isso, o saldo desse material antes, aí foi feito um movimento de aquisição dessa quantidade para essa obra de destino aqui, e o saldo que ficou depois foi esse daqui. O custo unitário pago foi esse e o custo unitário e o custo total foi esse daqui. E aí eu posso ir visualizando aqui todos os tipos de movimentações. A gente tem aqui movimentação de aquisição, né, de compra, de saída, de entrada. Quando a gente tem uma transferência, sempre existe uma combinação de saída com entrada ou entrada com saída. Então, vai entrar esse material na obra de destino e vai sair esse material da obra de origem, no caso de uma transferência. E aqui a gente pode visualizar a origem e o destino. Aqui nessa mesma tela, a gente também tem como acessar essa aba de requisições. Isso daqui é um atalho para todas as compras e cotações que a gente fez, mas para a gente ter uma visão geral de todas as obras aqui. Então, a gente tem uma visão geral de todas as cotações que estão em rascunho, que estão em fase de solicitação, que foram finalizadas, que viraram ordem de execução e todas as ordens de execução concluídas aqui. A gente pode filtrar por obra, por responsável ou por status. Voltando aqui para minha apropriação, eu tenho essa opção aqui, clicando na obra, de movimentar, ou seja, eu posso dar uma entrada de materiais, uma transferência e uma baixa. Essa entrada aqui, ela é uma entrada que não passa pelas ordens de compra. Quando a gente faz uma compra e finaliza uma compra, acontece uma entrada combinada com um lançamento financeiro aqui na apropriação. Agora, quando eu venho aqui em movimentar entrada, eu estou fazendo uma entrada avulsa de materiais. E aí, esse material, ele não vai ficar registrado uma ordem de compra para ele. Para isso, eu teria que ir lá na ordem de compra e fazer e concluir, né, essa compra de materiais para ele entrar aqui. Mas caso você queira vir aqui e dar entrada no material, é só vir ali em movimentar entrada. Você pode escolher dentro dessa obra que eu cliquei qual etapa que eu estou dando entrada em materiais, escolher aqui quais materiais que eu vou dar entrada. Posso fazer isso com equipamentos também. E aí, eu venho aqui embaixo, depois de pôr alguma observação, né, se necessário, eu venho aqui embaixo e coloco a quantidade de cada um desses materiais. Eu vou colocar um valor hipotético e o custo unitário de cada um desses materiais, quanto que custou para eu dar entrada nesse material aqui na minha apropriação. Posso vir aqui e salvar. O próximo movimento que a gente pode fazer é a transferência. Então, quando eu estou em uma obra, eu considero que essa é minha obra origem. Então, eu estou tirando dessa obra e transferindo para outra. Qual outra? Eu venho aqui em destino e escolho qual que é a minha obra de destino, que eu vou retirar os materiais da minha obra origem para minha obra destino. Se eu quiser ser mais minuciosa, eu posso escolher tanto uma etapa origem quanto uma etapa destino para os meus materiais. Se eu tiver material alocado numa etapa origem aqui e eu quiser transferir ele para uma etapa em específica dessa outra obra. Mas, como vocês podem ver que não tem um asterisco aqui e aqui, não são itens obrigatórios para preencher. Aqui eu posso escolher o meu material ou mais de um material também. Equipamentos também, posso pôr uma observação. E aqui ele vai me mostrar quanto que eu tenho disponível para retirar de uma obra e mandar para outra. Então, eu vou tirar aqui 5 metros cúbicos e aqui 5 metros cúbicos. E salvar. Então, houve um movimento de retirada de uma obra e de adição, né, ou entrada de materiais em outra obra.
Meu próximo movimento é a baixa. Essa baixa aqui vai acontecer nessa obra que eu estou selecionando aqui. Posso escolher a etapa dela também e escolher aqui o material ou os materiais que eu quero dar baixa. O mesmo serve para equipamentos. Aqui vai mostrar a quantidade de materiais que eu tenho disponível, 236 sacos. Então, eu posso vir aqui e selecionar a quantidade de sacos que eu quero descontar, porque eu utilizei esses materiais no dia de hoje. Venho aqui, salvo. E beleza, posso verificar aqui a areia que eu fiz aquela transferência, a argamassa que eu fiz essa baixa, e aí vai ficar tudo registrado aqui.